Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Nossa leitura de hoje, vamos ler o capítulo 3 e 4 de 1 Samuel. Então, já deixa a sua Bíblia aí aberta e vamos continuar a nossa leitura. Amém? Senhor Deus, Pai amado e querido, obrigada, Jesus, por esse dia, obrigada por esse momento que consagramos a Ti. Senhor, fala conosco através da Tua palavra. Obrigada, Jesus, por essa liberdade de estarmos aqui publicamente, podendo falar no Teu nome, podendo ler, compreender, entender mais de Ti. Em nome de Jesus, fala no nosso coração, tira toda limitação da nossa mente, todo obstáculo, toda barreira. Amém. Amém. Então, capítulo 3. Deus fala com Samuel numa visão. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, só para retificar aqui, naqueles dias, visões eram raras, não eram frequentes, não tinham muitos profetas ali no momento atuando, a família de Eli estava no erro, como nós falamos ontem, o Senhor já não estava se agradando muito, então, por isso que naquele primeiro momento, Samuel também não sabe muito o que está acontecendo, mas ele vai instruir, ele vai entender então que o Senhor está falando com ele. Versículo 3. Tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel, Samuel. E este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna-te a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor, ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então, olha quem tá querendo a palestinha com a mamãezinha dela, bagunceira. Então, entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirá, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Sai daí. Então veio o Senhor e ali esteve, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e este respondeu, fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinarão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis a ele, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. O Senhor revela então ali para Samuel que estava prestes a acontecer aquela profecia da casa de Eli. 15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então subiu às portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho, e ele respondeu, eis-me aqui. E então ele disse, o que o Senhor te falou? Peço-te que me não encubra, assim Deus te faça o que bem lhe aprouve se me encobrires alguma coisa de tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. Samuel contou para ele a verdade de tudo que o Senhor falou. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Essa foi a primeira visão, o primeiro momento, na verdade, que Deus fala com Samuel, mas dali em diante o Senhor se revela a Samuel e testifica,
Portanto, diz aqui que o povo de Israel já entendia e já sabia que o Senhor o levantou como profeta. Capítulo 4. Os filisteus vencem os israelitas. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afecá. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamo-nos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nosso inimigo. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança, porque só os levitas e sacerdotes podiam também transportar a arca. Então tem essa derrota, eles vão solicitar a arca para o campo de batalha, para que entendendo que a presença do Senhor se manifestaria ali com eles e eles venceriam a batalha contra os filisteus. Deixa eu ver o que eu falar. O que ela está comendo, que ela é perigosa. A arca é tomada e Ofni e Finéias são mortos. 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que era a arca do Senhor, era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial, e diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venham a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente. Sai daí. Sai daí. Negócio sujo. Ela tá bebendo a água da planta. Misericórdia, essa cachorra. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? E então se apressou o homem, vindo, deu a notícia a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e seus olhos tinham cegado, e já não podia ver. E disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. E perguntou-lhe Eli: que sucedeu ao meu filho? E então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticidade entre o povo, e também os teus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era já homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Então, nesse período, ele foi como um juiz em Israel, ficou ali 40 anos como sacerdote, mas tendo essa função, de administrar, de aconselhar o povo, mais ou menos isso. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus foi tomada, de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram às mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus foi tomada e por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus.
Então, a gente vê... Eita, escureceu aqui a tela. Esses acontecimentos aí, o Senhor cumprindo, né, sobre a casa. Dá licença, querida. Você quer aparecer no vídeo, artista? O que ele havia prometido, né? A profecia sobre a casa de Eli, a desobediência e a falta de repreensão, né, de Eli, de ensino dos seus filhos, também acabou acarretando a morte do próprio Eli, né? Porque quando o Senhor fala, não vai haver mais nenhum velho nas tuas gerações, na tua descendência, o próprio Eli também, né, acaba sofrendo a consequência dessa profecia, né? Vamos ler o 5, porque só tem 12 versículos e a gente tá com 10 minutinhos, né? Então vamos ler mais um. A arca na casa de Dagom. Os filisteus tomaram a arca de Deus e levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, Dagom era um deus, tá? Era alguma divindade que ele serviu, por isso que tinha estátua lá. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tomaram-no e tornaram a pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar, e dele ficara apenas o tronco. Por isso os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no seu templo não lhes pisam o limiar em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou, e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram, não fique conosco a arca de Deus de Israel, do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram, que faremos da arca do Deus de Israel? E responderam, seja levada a arca do Deus de Israel até Gate, e depois de cidade em cidade, e a levaram até Gate. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade com muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e lhes nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom, e sucedeu, porém, que lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo, transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matar, a nós e a nosso povo. E então enviaram mensageiros e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram, devolvei a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem a nosso povo. Porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos com os tumores, e o clamor da cidade subia até o céu. Então, o povo filisteu tomou a arca como se fosse um despojo da guerra, né, como era de costume, e como era uma representação de uma divindade, eles colocam ali na casa de Dagom, como se fosse um templo, né, um lugar que era colocado ali os deuses deles, era feito adorações e tudo mais. E a presença do Senhor, né, ela não iria, Deus não dividiria sua glória, né? Até dentro do povo de Israel não eram todos que podiam tocar na arca, né? Eram só os levitas. Então, de fato, o Senhor não deixaria passar, digamos assim, de qualquer maneira, essas atitudes. Então, a gente vai ver nos próximos capítulos que eles vão, né? Eles vão querer devolver a arca, enfim, para poder se livrar dessas maldições, dessas pragas que estão acontecendo no meio deles. Tá bom? Então amanhã a gente continua, amanhã é sexta-feira, né? Fiquem com Deus, boa noite e a paz do Senhor. Tchau, Lola. Tchau, gente.